Na reta real, cada ponto corresponde a um número. Um intervalo real é um subconjunto da reta real que contém todos os números que vão de um ponto da reta até outro. Chamando esses pontos de A e B, com A menor que B, o intervalo AB é o conjunto de todos os números reais que estão entre os números A e B. Na forma de conjuntos, o intervalo AB é igual ao conjunto dos números reais x, tais que x é maior que A e menor que B. Os números A e B são as extremidades do intervalo, por isso ele é um intervalo limitado. Observe na notação de conjunto que as extremidades estão excluídas, ou seja, x pode ter qualquer valor entre A e B, mas não pode ser igual ao A ou ao B. Por isso dizemos que esse é um intervalo aberto, que é representado por parênteses ou colchetes virados para fora. Quando representamos o intervalo aberto na reta real, as bolinhas que correspondem às extremidades têm o centro não preenchido. Essas são as três formas de representação de qualquer intervalo real: a notação de intervalo, a notação de conjunto e a representação gráfica. O intervalo fechado é aquele que inclui as extremidades, ou seja, x é maior ou igual ao A e menor ou igual ao B. Para escrevê-lo, usamos colchetes virados para dentro, e na reta real, as extremidades são bolinhas com o centro preenchido. Às vezes, o intervalo é semi-aberto, ou seja, aberto em uma extremidade e fechado na outra. Por exemplo, este intervalo AB é aberto em A e fechado em B. Então, na notação de conjunto, x é maior que A e menor ou igual a B. E na reta real, a bolinha do A é vazada e a bolinha do B é preenchida. Existem também os intervalos ilimitados, que são aqueles que se estendem infinitamente para algum lado da reta, como este intervalo A mais infinito, que começa no ponto A e inclui todos os números depois dele, ou seja, é o conjunto de todos os números maiores que A. Ou este intervalo menos infinito B, que inclui todos os números que vêm antes do ponto B e o próprio número B, ou seja, é o conjunto dos números menores ou iguais a B. Temos ainda o intervalo menos infinito mais infinito, que se estende infinitamente para a esquerda e para a direita, ou seja, compreende todos os números reais. Sempre que usamos mais infinito ou menos infinito em um intervalo, aquela extremidade será aberta. Mas saiba que mais infinito ou menos infinito não são números. Eles são apenas símbolos que indicam que o intervalo se estende indefinidamente no sentido positivo ou negativo da reta. Outro detalhe importante é saber que quando usamos a notação de conjunto, como x em R tal que x é maior que A e menor que B, usamos a letra x apenas por uma convenção. Podemos trocar o x por qualquer outra letra ou símbolo e o intervalo ainda será o mesmo, pois essa letra é apenas uma variável que pode assumir qualquer valor nesse intervalo. O nome da variável é uma escolha arbitrária. Como os intervalos são conjuntos, podemos fazer com eles as operações que fazemos com conjuntos: união, interseção e diferença. Vejamos algumas situações em que usamos essas operações. A união aparece, por exemplo, na equação x² menos 1 é maior que zero. Olhando o gráfico de x² menos 1, vemos que essa expressão é maior que zero quando x é menor que menos 1 ou maior que 1. Ou seja, quando x está nos intervalos menos infinito menos 1 ou 1 mais infinito. A solução da inequação, então, é a união desses dois intervalos. X pertence ao intervalo menos infinito menos 1, união com o intervalo 1 mais infinito. A interseção de intervalos pode aparecer na solução de sistemas de inequações, como este: 3x menos 2 é maior que 1 e 2x mais 1 é menor ou igual a 5.
A primeira inequação tem como resposta o intervalo aberto 1 mais infinito, e a segunda o intervalo semiaberto menos infinito 2. A solução do sistema são os números comuns aos dois intervalos, ou seja, é a interseção deles, que nesse caso resulta no intervalo semiaberto 1, 2. A diferença é útil quando queremos excluir um número ou uma parte do intervalo. Por exemplo, a função f de x igual a 1 sobre x pode ser definida para todos os números reais, ou seja, o intervalo de menos infinito a mais infinito, exceto o número zero, pois não é possível dividir por zero.